A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método, nosso encontro semanal com as famílias, com você que se interessa por temas relacionados à educação dos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de fé, de verdade, de prática e também os conhecimentos das ciências humanas e sociais. Seja bem-vindo! Estamos conversando sobre a constituição da família e a vida profissional com os nossos pastores e suas esposas. Você que está nos acompanhando, tem assistido essa sequência de episódios? Comente aqui, curta, compartilhe também. Nesse episódio permanece comigo a professora Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Uma alegria nós estarmos juntos sempre, não é? Sempre. E também pastor Pedrosa. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor. Irmã Adriana. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, queridos. No episódio anterior, nós fomos conversando sobre a constituição das famílias. Não é isso? E nesse episódio, Késia? Nesse episódio, nós vamos conhecer um pouco mais da vida profissional, da formação acadêmica e também do modo como vocês têm multiplicado as bênçãos, os talentos nessa obra, nesse trabalho que vocês realizam nas igrejas. Nós vamos conhecer um pouquinho do que vocês vêm fazendo, do que a família vem fazendo juntos. No episódio passado nós começamos com a Adriana, nesse nós podemos começar com o pastor Pedrosa. Adriana? Sim, claro. Pode falar, nós sabemos que o senhor trabalha no exército, não é isso? Mas como é que foi toda essa construção? Bem, eu posso dizer aqui que como profissional das armas, como nós nos definimos, né, nós temos um privilégio em termos de formação, oportunidade que o país nos deu de conhecer, de sermos formados, e para nós é sempre uma alegria falar daquilo que vivemos. Mas eu queria só fazer uma ressalva aqui para dizer e agradecer de forma especial a Fernanda e a Késia, porque dizer para os nossos telespectadores, aqui estou quebrando o protocolo, que elas não são só simpáticas aqui não, viu? Elas são simpáticas no dia a dia também, na nossa convivência no Manaim. É sempre uma alegria quando nós encontramos, porque elas transmitem essa mesma segurança que elas nos passam aqui nesse programa, é também uma continuidade na convivência com elas, com suas famílias, porque elas são autênticas. Eu falei disso no primeiro programa e eu gostaria de dizer, de enfatizar. Isso é muito importante, sermos autênticos. Voltando então ao nossa questão, eu até pedi uma oportunidade para falar também um pouquinho das nossas famílias, né? Porque já falamos do outro programa, mas eu queria só fazer uma menção honrosa aqui a pessoas que são aquelas que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, né? Meu pai, já falecido, ele partiu para o Senhor há 3 anos atrás, quase 4 anos, mas ele teve a experiência durante a pandemia. Ele começou a ver os cultos e dizia, né, nos últimos dias dele, nas últimas semanas dele, falou assim, a maior alegria que ele tinha era assistir o culto. E foi quando o Senhor alcançou o coração dele para salvá-lo e levou ele com 91 anos, partiu para o Senhor, na segurança do Senhor. E a minha mãe, né, que eu tenho a alegria de dizer que me transmitiu a bênção, né, Dona Juraci, que, né, depois até tem uma fotografia dela aí também, é uma senhora. Hoje é minha ovelha, né? Que é um privilégio que eu tenho como pastor, ter a minha mãe como minha ovelha. Então é algo que a gente glorifica o Senhor. E ela está lá, firme, intercessora, né? Glorificando o Senhor, glória participando a Deus. dessa obra. E a família da Adriana, que são como pais para mim também. Tenho que dizer que o seu Flávio, né? Diácono lá em Ubá, Dona Wanda, a valente do Senhor, a intercessora também. Tenho que começaram a obra, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, nós somos, que quando alguém começa alguma coisa é um fundador, né? Mas como a gente não funda nada, a gente é afundador, né? Porque nós somos dispensáveis, mas o Senhor tem um privilégio de fazê-los úteis. Começaram a obra lá em Ubá, Minas Gerais, então também tem a fotografia deles, né? O meu sogro muito simpático e Dona Wanda também, aquela simpatia, são pessoas maravilhosas que sinto muito orgulho de tê-los, né, como parte da nossa família. E então, respondendo
Agora aqui a questão pastor, profissional. se nos permite, para quem Deixa nos ela falar assiste, mas assim, de pensarmos, Adriana, que nós, quando conhecemos esta obra tão maravilhosa do Senhor, quando os nossos pais não são da igreja, nós sempre oramos ao Senhor para que eles vivam essa experiência. E o pastor Pedrosa traz uma experiência que aos 91 anos, né, quando o pai conhece o Senhor, então nós não podemos desanimar a nenhum tempo de orar pelos nossos pais. Muito bom. Que são maravilhosos para nós, que nos deram a vida para estar aqui. Claro que nós temos um chamado do Senhor, mas que não desista. Aleluia. Né, Adriana, os pais já caminharam junto, né, Adriana? Desde a adolescência, sim, conhecendo o Evangelho. Sim, eles tinham esse propósito. Nós não somos de origem evangélica, né? As famílias, né? Mas os meus pais tinham-nos, né, como um objetivo encontrar um caminho, que o Senhor orientasse um caminho. E eles vinham orando, né, porque eles queriam e transmitir algo para os filhos, né, e foi quando nós, juntos ali, a família inteira, nós conhecemos essa obra, conhecemos a Igreja Cristã Maranata, ali muito no início ali, 1980 para 1981, quando, né, eles vieram a se converter, né, os meus pais, né, e nós não éramos nem adultos. Eu sou a primogênita, eu estava com 12 anos, 12 para 13, os irmãos bem menores ainda, e nós fizemos, né, essa opção de caminharmos juntos na presença do Senhor. Amém. E temos colhido aí os frutos dessa escolha, dessa decisão, dessa bênção maravilhosa que é servir o Senhor. E nós podemos dizer que o Senhor mudou o nosso caminho, o Senhor mudou a nossa história através dessa obra maravilhosa, através desse encontro que tivemos com o Senhor. E é uma família que eu posso dizer, nós amamos ao Senhor, amamos a obra e estamos aí, caminhando juntos aí. Olha, texto, pastor, Salmo 112, começa expressando essa alegria que vocês estão compartilhando aqui conosco. Essa versão fala assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade, riqueza e a sua justiça permanece para sempre. O texto todo é um texto belíssimo, mas ele fala dessa importância da conexão entre as gerações. Um decidiu, a bênção alcançou a todos, certeza. Aos pais, aos filhos, Senhor. Aos netos, todos seremos bem-aventurados por essa escolha de vivermos ser escolhidos do Senhor. Amém. Pois é, Kézia, eu dizia, né, sobre a nossa profissão. Quando eu comecei, com 14 anos, eu entrei para as Forças Armadas, para o Exército, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois fui para a Academia Militar e de lá, quando me formei, saí como aspirante oficial e segui a carreira. A carreira, não vamos aqui entrar em muitos detalhes, né, porque temos pouco tempo, mas a carreira ela tem as suas demandas relacionadas às movimentações, que nós chamamos as mudanças, e nós temos que seguir para diferentes destinos. Do ponto de vista humano, muitas vezes isso é complicado, principalmente às vezes até para a esposa, para uma questão da vida profissional, uma questão de, às vezes, determinadas carreiras tem algumas limitações. Mas, do ponto de vista da obra, é uma bênção, porque nós, onde chegávamos, tivemos ali a oportunidade de ver a presença do Senhor. Então, eu, já depois que eu estava alguns cursos e eu já estava como capitão, e aí foi quando eu fui ungido, depois ordenado, e nós mudamos para Teresina, Piauí. Nós chegamos lá, fui o primeiro pastor residente no Piauí, porque antes os pastores tinham lá a igreja, mas os pastores iam de fora. Então, foi uma grande bênção, até hoje os irmãos guardam, né? É uma gratidão ao Senhor. Eu digo sempre que foram os 2 anos da minha carreira profissional com a melhor qualidade de vida que nós tivemos, porque
realmente Deus operou ali uma grande bênção no trabalho, no batalhão onde eu estava, e também na igreja como pastor ali. Então, e dessa maneira voltamos depois novamente para o Rio, muitas outras movimentações, até que fomos também tive a oportunidade de ir para o Acre, quando eu fui comandar o batalhão, 7º Batalhão de Engenharia de Construção, lá no Acre, Rio Branco. E ali eu gosto de contar uma experiência, né? Pode contar uma experiência aqui também, né? Nós chegamos lá, o único estado da União do Brasil que não tinha um templo, não tinha um terreno próprio, era o Acre. Todos já tinham, todo lugar já tinha um terreno comprado, uma igreja construída, uma coisa já própria da igreja de São Maranata. Lá não, lá era o lugar. E nós começamos a orar, né? Senhor, tem misericórdia, dá uma bênção, né? Eu era o comandante do batalhão, mas também estava como pastor na igreja. E, como eu disse, né? A gente tem que ser o mesmo em todo lugar, né? A experiência tem que ser a mesma. E nós começamos a orar, e o Senhor deu uma experiência tão linda, que o Senhor mostrou através de uma visão, irmão, que viu um anjo, e ele saía da igreja que nós estávamos e contava 1000 passos. E mostrava que era o lugar onde era a igreja. Estava pronta, dizia assim o dom, né? E fiquei incomodado com aquele dom, né? Consultamos, amém, o Senhor está mostrando que é aqui perto, né? Aquela primeiro discernimento, mas depois nós falamos, Senhor, vamos contar esse espaço. Peguei o profeta, né? Vem cá, fulano, vamos contar. Onde é que o anjo saiu? Por ali? Aí fomos contando. 1, 2, 3, eu e ele, depois do culto. Aí chegamos, só que a gente foi numa direção que a gente julgou que o anjo tinha ido naquela direção, né? Na continuidade daquela rua. Chegamos num lugar, não tinha nada, assim, estranho, né? Aí fomos voltando. Aí quando nós fomos voltando, aí vi que um ônibus vinha naquela mesma direção e dobrava assim. No caso, dobrava à direita. Eu falei, rapaz, por que? Não é esse ônibus que vai para a cidade. Então vamos continuar daqui? Lembra quantos passos eram aqui? Aí fomos contando. Quando a gente parou, deu os 1000 passos, nós olhamos para a direita, uma igreja evangélica abandonada. Um templo pronto. Né? Aí nós glorificamos o Senhor. Né? Não é por acaso. E o Senhor fez de uma forma tão linda que a gente, qualquer pessoa que tem um passo mais curto ou um passo mais longo, a maneira pela qual o Senhor mostrou de onde chegava, a pessoa pegava no comprimento do terreno. Então, dava sempre 1000 passos para quem chegasse, entendeu? Então, ali o Senhor abriu as portas, compramos o terreno, compramos o local, teve toda uma experiência relacionada a isso aí, mas... E está lá a nossa igreja, lá no Jardim Tropical, lá na capital do Acre. Então são experiências que nos foram permitidas porque estivemos ali. E só para... temos muitas outras, não haveria oportunidade aqui para contar muitas outras relacionadas a isso, mas uma coisa que o pastor Gidotti me falou, quando eu era ainda, não sei se eu já era capitão, tenente, uma coisa, ele falou uma frase para mim que eu sempre repito para os jovens. A sua profissão, ela está submetida ao seu compromisso com a obra. E às vezes a gente acha que é o contrário, né? É que a profissão que vai definir e o Senhor pega e dá um arranjozinho, né? Dá um jeitinho para acertar. Não, é o contrário. O chamado do Senhor para a nossa vida é soberano. A profecia governa a nossa vida. Você pode ser um profissional, professor, pode ser uma pessoa lidando com atividades, quaisquer que sejam. Quando você vive uma vida profética, o Senhor conduz. É o Senhor que dirige todas as coisas. Glória a Deus, que bênção, né? Tenho certeza que o pastor Pedrosa teria aqui, né, Adriana, muitas experiências para contar. São quantos anos como pastor? Já 32 anos. E na profissão? Eu fiquei durante 39 anos, né? Eu já estou na reserva há praticamente 6 anos. Então, eu fiquei 39 anos como na ativa do Exército Brasileiro. Muito bom. Quantas mudanças? 17 mudanças. 17 mudanças. Tem muita história, não é, Adriana? Muitas. Cada uma é uma aventura. Histórias, muitos lugares. Quando vocês se conheceram, Adriana, como é que era a sua vida profissional, sua vida acadêmica? Como é que isso foi se constituindo aí na composição com o pastor Pedrosa? Tive que me adaptar, né?
porque de repente você... o casamento já é algo, né, que já muda, né? Muda a sua vida, né? Então, eu já tive que fazer já me adaptar, porque no primeiro momento nós já nos mudamos, né? Fomos morar numa cidade chamada Pindamonhangaba, assim que a gente casou, também no estado de São Paulo, e muito pouco tempo depois nós fomos para o Rio de Janeiro, onde ficam a maioria dos cursos dos militares, né? Principalmente os das carreiras de oficiais, né? Mas, e ao longo dos anos fui me adaptando, mas nós tivemos uma bênção que logo no segundo ano de casado nós recebemos o presente do Senhor, que foi a chegada do Davi. E aí você se adaptando a novas... Então eu tive sempre que conciliar, né? Conciliar e fazer as escolhas de dar prioridade aos meus filhos, ao meu marido, à minha casa. E fui conciliando, né? Nesse tempo. E com isso fui tendo foram aparecendo oportunidades de alguns cursos. Eu já tinha o Mateus quando eu comecei a fazer o curso de fonoaudiologia no Rio de Janeiro. Depois tive que também interromper. Transferido de novo, aí ele muito pequeno ainda, já íamos mudar para uma outra cidade. Nós fomos Aí fomos para Brasília. Para Brasília, né? Para Brasília. Não, e aí sempre Rio, que né? a gente chega... foi da URCA, mudamos para a Vila Militar. Mais uma... tivemos... Mudamos de... E aí eu tive que parar, o Mateus era muito pequeno ainda, e comecei Aí depois começou a pedagogia também. Exatamente, o curso de pedagogia, né? Esse curso maravilhoso, né? Que nos ajuda muito como mães também, né? E aí depois... depois já, exatamente... Outra mudança. Os meninos também já maiores, eu já consegui conciliar melhor e fiz... Aí quando ela entrou para a federal, aí ficou diferente, porque aí quando a movimentação acontecia, a gente conseguia facilitava, exatamente. Muitas vezes eu não precisava trancar, né? Eu podia transferir o meu curso, né? Eu tinha essa opção. E com isso eu passei por 4 federais, né? Fazendo o meu curso de História. Bacharelado. O curso de bacharelado em História. E tem sido isso, né? Eu tenho acompanhado, é uma vida intensa, a vida de esposa de militar e esposa de pastor também. E intensa, são muitas demandas. Muitas vezes eu acompanhava em algumas viagens, na questão profissional e na questão do comando também. É uma época que você tem que se dedicar. Você passa a ter uma necessidade de estar ali agregando ali as esposas dos militares, então você tem uma série de eventos. A esposa, ela tem também um cuidado, porque ainda mais quando é uma cidade diferente, muitas pessoas chegam fora do contexto, aí a esposa do comandante tem também a primeira dama, então ela tem que receber, ela tem ali um trabalho de amparar, às vezes até de ser um pouco de atender também algumas demandas. De algumas um pouco de mãe, um pouco de muitas jovens senhoras, né, que chegam ali recém-casadas às vezes, então elas precisam desse apoio, alguns com os filhos ainda, os bebês, né? Então, na verdade, é uma carreira que a gente pode dizer que vivemos ela juntos, né? Você diz, é a carreira de esposa de militar. É uma carreira à parte. Mas o que eu tenho a dizer é que eu também não trocaria nada disso e digo que foi uma bênção e nos gerou, através dessa profissão, também conhecer muitos lugares e também as igrejas, poder contribuir também, né, com as igrejas. E a Adriana sempre me acompanhou nas igrejas onde eu ia. Ela nunca fez questão, não, ficar perto de casa, não. Estava sempre comigo. Então, sempre me ajudando no meu ministério, né? Ela estava lá junto comigo. Para mim, sempre foi assim, um motivo de grande alegria, a disponibilidade dela junto com os filhos. Não, vamos junto. Então, estávamos sempre juntos e isso para nós era uma grande bênção, né? Inclusive, nas mudanças de pastor, depois ela sempre ia junto, não perdia uma, né? Mudança, sempre estava junto.
Nessa vida, Adriana, de esposa de militar, teve algum curso que você fez, que você guardou ele assim, que mais te marcou na sua vida? Porque certamente tem muitas jovens senhoras nos ouvindo que também seus esposos têm uma carreira de vida militar, né? Sim, ao longo, né, a gente tem várias oportunidades, né? Mas acho que específico você quer. Eu fiz um curso, né, um estágio de selva em Manaus, né? Nós estávamos morando lá e eu fiz esse curso e é uma experiência única, né? Você e gerou, né? Gerou. Como assim estágio de selva, Adriana? Explica bem. Você aprende a ser um soldado ali, né, que sobrevive ali, que aprende ali a usar os recursos da selva, né, o que a selva te oferece e também os perigos, né, então você aprende até a sobreviver ali. Foram os cursos que geraram horas ali de curso como no todo estágio, mesmo, é um estágio, né? Elas ficam tantas horas períodos, né? Ficamos ali, são uns dias ali. Não vai aprender a combater, né? Não é um soldado para combater, mas aprende a lidar com o ambiente de selva. O ambiente de selva é muito hostil pelas características peculiares. Nós não estamos acostumados a ficar no meio de ambientes hostis. Então, aí elas aprendem, né, ali a conviver, extrair água, alimentos, identificar alguns alimentos, identificar alguns problemas, né? Animais peçonhentos, problemas que possam trazer. E isso é uma escolha, né? É lógico, isso não faz parte, não é obrigatório, mas é um privilégio quem pode passar por isso, porque é uma experiência única também, né? E assim como outras, né? As esposas se unem, em torno, às vezes, de chás, nós fazemos, assim, algum tipo de levantamento, a necessidade, às vezes, de alguma família, família de soldados. Né? Então, nós temos a chamada costurinha, e lá tem vários tipos de coisas que nós vamos aprendendo ali, fazer artesanato, a costura, fazer um enxoval para apoiar as famílias dos soldados. Então, principalmente quando nós estamos nessas regiões mais distantes, a gente desfruta de estarmos muito unidas ali. Um aspecto muito importante do trabalho da esposa, do militar, é trazer aquele refinamento. Porque muitas vezes você está num ambiente que as pessoas elas desconhecem, às vezes, as coisas mais elementares. Às vezes uma coisa mais óbvia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Nós precisávamos colocar aquelas correntinhas que colocam nas calhas para a água escorrer. Precisava ver a dificuldade de fazer entender as pessoas lá onde estavam que aquela correntinha era para escorrer a água. Na época a internet não tinha facilidade de mostrar. Aí botaram uma corrente igual uma corrente de amarrar leão. Aí eu falei, não precisa ser uma corrente tão forte. Não, botaram uma corrente de amarrar cachorro. Também forte, mas não, uma coisinha bem simples. Aí eu tive que fazer um modelo com clipe, aí eles entendem, é uma coisa bem fácil, tá. Aí foram e conseguiram. Ou seja, às vezes a gente precisava, e a esposa às vezes tem esse trabalho de ser aquela pessoa que vai ali ajudar as pessoas a entender. Não é que as pessoas sejam brutas, mas às vezes não tem o São mesmo, cenários diferentes, né? Cenários diferentes. E com a igreja isso nos é facilitado, né? Acho que a grande bênção que a gente tinha esses dois universos, né? Dos militares e dos irmãos, e a integração disso é que nos fazia dando muitas bênçãos nesse aspecto da vida profissional. E os filhos não quiseram seguir a carreira militar? Chegaram a fazer o curso também? Foram alunos do Colégio Militar, né? Sim. Mas eles não, a opção profissional deles, a gente sempre diz, né? Eles foram instruídos a ter uma experiência com o Senhor. E no caso do Davi, eu acho até muito bom como exemplo, né, de servo, né? Ele estava na hora de fazer o vestibular, ele queria fazer a inscrição, falou assim, fez um preparo, papai, vamos consultar. Fomos lá, vamos consultar o Senhor. E quando ele falou assim, ele colocou primeiro
tema, primeira matéria, primeira profissão, consultamos os textos todos negativos. Assim, claro, aquilo não tinha dúvida. Aí, amém, pai, não é, então não é isso. Segundo curso, na prioridade dele, abrimos também 3 textos assim bem claros, que não tinha dúvida sobre, até falando sobre o assunto. Aí ele falou assim, então vou colocar aqui o terceiro, que era o que ele se formou, engenheiro agrônomo. Aí abrimos aqueles 3 textos maravilhosos, falando de planta, de semente, tudo a ver. E aí fez o vestibular, foi o primeiro. Passou em primeiro lugar. Passou em primeiro lugar no vestibular. Então, ele viu nisso uma bênção, né, daquilo que o Senhor estava direcionando a carreira dele. A obediência, a né, obediência pastor? é o que nós Quero temos que fazer uma transmitir para os nossos pergunta. jovens. Nós sabemos, assim, com base nessas experiências que o Senhor tem aqui colocado, que o Senhor dirige, o Senhor tem preparado vida profissional, aqueles servos que são dedicados a ouvir a voz do Senhor, né, recebem essa bênção também de serem dirigidos profissionalmente, né? Nós compreendemos isso. Mas se o Senhor pudesse agora falar para os jovens que estão nos assistindo, para os pais, quais são os prós e os contras de servir uma vida no Exército? Bom, eu digo para vocês que onde você estiver, se houver uma submissão à vontade do Senhor, o Senhor vai te honrar. Isso eu ouvi da parte do Senhor quando eu tive uma oportunidade. Estava acontecendo um acampamento na academia militar e todo mundo recebeu tarefa para fazer alguma coisa. E por um acaso, não sei se eles esqueceram, uma meia dúzia, eu e mais uns poucos, não chamaram para nada. Aí falou assim, esse pessoal que não teve nada aqui, pode ir para a barraca e fica lá, de boa. E aí eu fiquei lá e começou a chover, era umas 6 horas da tarde, uma chuva. E eu lá na barraca, assim, quentinho, tudo bem, no dia seguinte a gente ia se molhar também. Mas naquele momento eu estava ali, numa boa, tranquilo, e o pessoal trabalhando, coisa. E eu falei, Senhor, mas comecei a ter o peso na consciência, mas meu Deus, eu estou aqui, e eles estão lá, trabalhando, Senhor. Aí o Senhor falou comigo, meu servo, qualquer que seja o lugar onde você estiver, se você estiver comigo, eu te darei livramento. Não era um livramento no sentido de deixar de fazer alguma coisa. Eu só quis me dar uma experiência ali. Então eu digo para o jovem hoje, a bênção da sua vida é o Senhor. Se você colocar o Senhor, como a palavra diz, em primeiro lugar na sua vida. O Salmo 37:4 eu acho maravilhoso. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se alegra no Senhor, trabalha para o Senhor, realiza a obra do Senhor, faz a obra do Senhor. O Senhor vai sustentar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai mudar, o Senhor vai tratar. Glorifico o Senhor. Na minha carreira eu tive a oportunidade de fazer os cursos mais amplos, né? Sou mergulhador, entendeu? Fiz mergulho escafandro, sou desminador, trabalhei com pontes, trabalhei com construção de estradas, me realizei profissionalmente, mas sempre a minha prioridade foi a obra. Então, se a obra é a prioridade, o que está fora do nosso alcance? Tive oportunidade de estudar, fazer o mestrado, fazer MBA, tudo pelo Exército. Fiz o meu doutorado, né? Um deles que é pela própria Escola de Comando de Estado-Maior, depois fiz também o doutorado na Escola de Guerra Naval. Então, tive ali a minha satisfação, mas sempre o que estava em primeiro lugar? A obra. Reconheço em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Então é aquilo que nós deixamos para o jovem hoje. Você quer ser militar? Tudo bem. Temos até alguns irmãos que têm carreiras lindas em outras atividades profissionais, mas a carreira das armas, ela é uma carreira que te dá oportunidades maravilhosas. Eu até falei, né, com as irmãs aqui, que eu tive a oportunidade foi um momento também muito marcante para a vida da Adriana e meus filhos, foi quando eu fui para o Haiti. Eu fui no primeiro momento em que a situação lá ainda estava muito começando, fui o primeiro militar do Exército Brasileiro a entrar em operações no Haiti, fui eu. Então,
Eu comecei lá, literalmente. E foi um ano, ficamos ali, a família teve que ficar, a Adriana teve que assumir todas as funções de pai e de mãe. Então isso eu glorifico a Deus, porque ela cuidou dos meus filhos ali, né, nesse momento, mas tivemos ali a oportunidade de ver, né, algumas coisas importantes. E é só para finalizar, né, e acho que é importante uma palavra que a gente deixa aqui para os irmãos da minha carreira profissional, é que ali eu tive uma experiência com oração, ali no Haiti. Eu gosto de contar essa experiência porque ela é muito marcante. Temos um tempinho, né? Quando nós estávamos lá numa situação que nós éramos encarregados, a engenharia, eu era chefe da engenharia da missão, da MINUSTAH, e estava tendo um problema de recolhimento de lixo e esgotamento de fossas sépticas, que era um encargo que era realizado nas tropas, nos determinados frações de militares que existiam lá, de várias nações. E uma pessoa chegou numa reunião, que nós fazíamos todo dia às 7 horas da noite, e ele falou: vocês estão sendo incompetentes, e falou assim com as palavras muito ofensivas. E eu saí dali muito aborrecido com aquilo, porque a gente sabia que era um problema estrutural, não tinha como resolver isso. Eu saí dali muito chateado, fui para o meu local lá, eu retirei, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, como é que pode, Senhor? A gente está trabalhando, está fazendo as coisas. Aí vem uma pessoa dessa falar aquilo. Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou assim: ora para mim pelo assunto. Eu falei: Senhor, mas orar por recolher lixo e retirar esgoto? Eu falei assim: é isso mesmo. Você tem que orar com objetivo, você tem que parar de orar geral. Aí eu orei: Senhor, que o esgoto seja recolhido, que o lixo seja retirado. Tal, amém, tal, glorifica o Senhor. O Senhor falou assim: eu vou te dar uma experiência. Amanhã você não vai falar nada, mas eu vou te dar uma experiência. Amém, Senhor, glória a Deus. Abri a palavra, confirmou, dormi. No dia seguinte, era a primeira reunião da manhã, o mesmo camarada chegou lá e começou. Continua o problema. Quando ele foi falar, aí um levantou lá e disse: opa, coisa nenhuma. Essa noite resolveram todos os problemas de esgoto, todos os problemas naquela noite. Olha, a lágrima começou a escorrer aqui no meu olho, porque eu falei: Senhor, que poder que o Senhor tem. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós vivemos de um Deus que, o pastor já tem lembrado disso, sem oração nós não vamos perseverar nesse momento. Ore, coloque os seus motivos, coloque os seus assuntos. E o versículo que eu gostaria de deixar aqui, Provérbios 24:10, já está terminando aqui. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, lute na oração, porque o Senhor tem grandes bênçãos para vocês, jovens, para você, pais, para vocês, filhos, para nós temos aqui. Coloque seus motivos de oração. Deus vai te honrar quando você orar. O nosso Deus é poderoso para responder. Não interessa, mas o meu problema é um problema difícil. Não existe nada fora do alcance do poder do nosso Deus. Glória a Deus. O pastor nos ensinou a fazer uma oração objetiva, né? Kézia, irmã Adriana, ensinar os nossos filhos a ter uma oração clara. Pastor, eu gostaria muito de dar ao senhor um direito de resposta, porque nós tivemos um pastor que nós não podemos contar o nome, que ele disse que foi coronel da Marinha primeiro que o senhor. É verdade. Mas o nosso tempo acabou, nós vamos ter que continuar isso outro dia, porque o senhor tem um direito de resposta, viu, pastor? É um problema pessoal, mas nós vamos orar para o senhor, vai dar uma bênção. Amém. Adriana, uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pelas experiências compartilhadas que certamente edificaram o coração de todas as nossas irmãs que têm um esposo na carreira militar e de ver como que estão aqui lindos com os filhos adultos, já nas suas profissões, já casando. Foi um prazer para nós. A alegria foi toda nossa, né? O prazer estar com as irmãs e dizer isso, né? Que tudo na presença do Senhor é maravilhoso. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor cuida de todas as coisas. É a vida profissional, a vida sentimental,
são, né, as respostas às necessidades, né, a salvação dos familiares. É isso, o Senhor é um Deus maravilhoso. Cuida de nós. Cuida de nós. Pastor, obrigada por compartilhar uma vida e as experiências de uma profissão que vão ter inspirado tantos nossos jovens que têm esse desejo de seguir uma carreira militar. Amém. Obrigado pela oportunidade, Fernanda, Kézia. Obrigado, o Senhor sempre nos acolhe, nos ajuda Uma tanto, alegria. né, Kézia? É um prazer estar sempre com você, irmã Adriana. Kézia, paz do Senhor. Paz do Senhor, nós encerramos aqui com esse programa com o coração cheio, né, um coração quentinho de alegria por cada experiência compartilhada e por tudo que nós aprendemos. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor. E nós dizemos para você que nos assiste, que tem se inspirado nesses episódios, né, para uma vida familiar, para uma vida profissional, que nós tenhamos a cada dia um tempo dedicado ao Senhor e que o Senhor possa permanecer nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.